Jimmy, Andreja aqui, hoje é o primeiro dia que eu conheci eles pessoalmente aqui. O Pascoal já veio, como ele já mesmo acabou de falar, que a gente se conheceu nas manifestações na Paulista, as muitas que eu já fui e que ainda, infelizmente, esse Brasil não vai para frente tão cedo assim, a gente vai ter que continuar indo para as ruas. E eu agradeço o Pascoal também pelo convite, claro, né? E não podia ser diferente eu ter que vir aqui como uma cidadã para apoiar essa causa que é tão justa deles e tão injusta para eles, né? Que infelizmente são policiais, foram policiais que estavam na ativa e de uma maneira arbitrária, infelizmente, né, eles são pais de família. O André já é mais novo aqui, né, pelo que eu vi pela aparência dele aqui, ó. Eu não sei, você já tem filhos já, André? Então, sou novo não. Tá vendo? É um pai de família, o Pascoal também. Então, assim, são policiais que infelizmente foram arrancados o seu sonho, porque eu tenho certeza que para ser policial, ninguém acorda de um dia para noite, eu vou ser polícia e ponto. Eu acho que tem que ter um sonho, uma carreira. Ela tem isso a questão de defender o próximo sem conhecer aquela pessoa. E eu tô aqui exatamente por isso. Pela sensibilidade que eu tive, por essa questão do Pascoal tá passando hoje, o Andreja, entre outros milhares de policiais aí, centenas, milhares de policiais. Eu vim aqui para abraçar essa causa também, pedir para os meus seguidores, por favor, compartilhar esse podcast aqui, dar uma força para o pessoal, policiais para sempre, que eles precisam e muito da sociedade. E vocês fiquem cada vez mais informados na questão da política, porque a política está na dona de casa, tá comigo que sou cabeleireira, tá em todo lugar, tá no Pascoal, que é um policial. E é isso, gente. Agradeço o convite, Pascoal. Obrigada. É isso aí. Polícia, a resgatar a sua dignidade, né? Resgatar a sua dignidade. O policial trabalhar motivado e sabendo que ele pode ser acusado por um ladrão. Acusado por um ladrão, ou sei lá, pelo comandante, por quem for. Ele pode ser acusado, mas ele vai se defender até a última instância, até a última. E o comandante aguardando o que manda. Assim como deveria ser como qualquer cidadão comum, né? Qualquer cidadão comum vai até o STF, vai até a quarta instância. E no caso dos policiais, eles têm um regimento diferente. Essa política entrou na minha vida agora, do ano passado pra cá. Assim, ó, em 2013, há pouquinho tempo atrás, né? Eu tava no meu trabalho e eu vi uma postagem de um vídeo lá no Congresso, lá em Brasília, e tinha centenas de pessoas ali. E nesse local que estava esse pessoal lá no Congresso, uma pessoa falava a palavra de ordem e todo mundo ia lá e repetiu o que o rapaz falava, que era que está errado, o que eles fazem com o nosso dinheiro, com a nossa saúde, com a nossa educação, e falando que no dia seguinte ia ser maior, que todos estariam ali novamente. Aquilo me arrepiou, assim, eu olhei, assim, eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar ali ajudando também. Eu poderia estar fazendo parte desse pessoal para ter um país melhor. Isso foi na época da reivindicação dos 20 centavos, que isso daí não foi pelos 20 centavos, foi quando estourou, foi 20 centavos e depois foi tudo. Foi 2013 isso aí, não foi? Foi, 2013. Foi que começou a estourar, né? E aí foi quando eu virei pro meu marido, eu falei assim, eu vou na próxima manifestação. Ele, não, você não vai. Eu falei, vou. Eu falei, tanto é que eu vou até hoje. Ultimamente vou pra Brasília, fecho salão, fico uma semana fora, vou pra Brasília, vou pra manifestações, enfim. E o que acontece? Antes disso, eu era assim, ignorante, eu não tinha interesse algum, era uma analfabeta política, não tinha interesse algum em política, não tinha. Votava nulo mesmo, não tinha interesse algum. Meu Deus. É um pecado falar isso hoje. Então vamos conscientizar o pessoal bem aí, pelo amor de Deus. Tem que se conscientizar, gente, porque olha, quando a gente passa a olhar o todo, porque eu não ligava para o outro, a entender a intenção, o que dá a entender realmente é isso. Hoje, eu olhando eu lá atrás, eu vivia a minha vida e não fazia parte da vida das outras pessoas. Hoje, não. Hoje, eu faço parte da vida de muitas pessoas que me seguem, que pedem ajuda. No que puder, eu posso ajudar, eu tento, faço o possível. Não que eu era egoísta, mas eu não tinha esse olhar. Eu não tinha essa visão. E hoje a gente sabe que a política, ela está em todo local. Igual assim, eu fiz o meu canal. E eu pensei assim, poxa, eu sou uma maquiadora.
eu acho que eu preciso estudar mais pelo que eu gosto de falar. Comecei a estudar falando sobre políticas, né? Eu pesquiso, todos os vídeos que eu faço, eu pesquiso. Meu marido é advogado. Ótima opção. E eu converso com ele. Sempre falo, posso postar esse vídeo? Que às vezes eu sou um pouquinho mais contundente. Ele, não, pode, sempre pode. Né? Normalmente sempre pode. E o que aconteceu? Eu falei assim, bom, eu estou fazendo... Tem o meu canal do YouTube, o canal está crescendo. Hoje eu estou com 22 mil seguidores, inscritos, né, no YouTube. Então eu pensei assim, bom, eu acho que eu preciso andar um pouquinho mais para frente, olhar um pouquinho mais o horizonte e falar assim, não, que as pessoas infelizmente têm essa crítica. Ah, é uma cabeleireira, é uma dona de casa, não pode falar de política. Então eu resolvi estudar ciências políticas para ter mais embasamento nos vídeos que eu faço. Exatamente para o meu canal, um crescimento pessoal meu mesmo. Não é uma questão, eu já fui candidata, não é uma questão que eu quero me candidatar agora, não é nem essa questão. É a questão mesmo para conhecimento pessoal mesmo. Que bom, viu, Val? Que bom respeitar essa Constituição aqui também. E a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, os policiais tal, que são praças, não têm direito. Os outros têm um pouco mais de direito, mas está todo mundo se ferrando. Então, nós temos que falar, precisamos de alguma coisa. Foi protocolada essa proposta de emenda à Constituição. Eu acho que faz muito bem a sua matéria que você está estudando, né? A sociedade organizada se organizar e reivindicar na casa das... Eu até brinco, até falo. Pitbull de WhatsApp, leão de sofá. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Então, Val, o que você acha dessa nossa atitude? É a atitude certa conforme o que você está estudando ou não? É certíssima. Até vim parabenizar também vocês, porque assim, é um movimento bem organizado, né? E assim, não só bem organizado, como também tem a iniciativa. Porque não adianta ser bem organizado numa rede social e ficar lá no WhatsApp mandando lá deitadinho no sofá, assistindo o seu Netflix numa boa e falando, vamos lá na Paulista. Não é assim. Isso daí deixa pra... Como que eu até brinquei hoje com você, né? Falei, isso daí deixa pra gente aí, que somos os ativistas. Agora, quem quer fazer acontecer, se todas as classes, né, trabalhadora, vocês aqui como policiais, até a minha classe, um exemplo, como maquiadores, cabeleireiros, como qualquer outra classe, realmente fosse um movimento tão organizado para se mobilizar e realmente ir na casa, não é ir numa rua e tacar fogo em pneu, essa não é a questão. A questão é ir lá na casa dos legisladores, procurar os seus direitos, as leis e fazer mudar aquilo. Isso. Porque nós não votamos não colocamos eles ali dentro para eles fazerem o que eles querem, que muitos fazem o que querem. Até porque a gente vê a questão do fundão. Hoje em dia os políticos não estão nem aí para a sociedade, porque antes eles ainda ligavam, né, para a gente, quando eles tinham que depender da sociedade, precisavam do povo para sustentar as despesas deles, para filiação, eles precisavam dos filiados. E hoje lá, fizeram um fundão de mais de 3 bilhões, né, que foram aprovados, porque ele vai olhar para sua cara e falar, tô rindo de você. Só que a gente não pode deixar o que eles fazem com a gente deixa para lá, isso não vai dar em nada. O que não vai dar em nada é isso aqui, ó. Isso é o resultado das entendeu? É isso daqui, você ficar sentadinho no sofá. Agora, você fazer valer o seu direito, fazer a justiça, igual vocês aqui se unindo, isso daqui é vocês ser bravos com aquilo que vocês têm, que vocês sabem que é o direito de vocês. E o bacana é o quê? Igual o Pascoal estava falando, vocês estão sempre aqui trazendo mais pessoas, mais policiais, o movimento de vocês está em mais de 1.000 pessoas, né? Gente, olha que bacana, 1.000 pessoas se organizando bem, indo numa casa de legislação aqui. Gente, isso daí, com certeza, um deputado vai abrir o olho para vocês e vão conversar com outros, que não adianta ficar esquerda, direita, porque infelizmente, hoje nós temos muitos parlamentares, vou nem falar só de deputado, vereadores, né, muitos parlamentares que só ficam com bravatinhas nas redes sociais. Briga com o PT que briga com direita, com esquerda, só que na hora de aprovar um projeto, cadê? A gente precisa de união, a gente precisa de aprovar projeto para um bem comum da sociedade. Agora não, eles querem ficar lá brigando em rede social e muita gente batendo palma, sendo que isso não resolve. Sem entender nada, né? Não entende nada. Olha que legal, aquele dali é o pitbull de não sei quem. Batendo palma para louco dançar. E a sociedade exaurindo em miséria. Isso, a e todo sociedade mundo exaurindo em miséria. falou tudo. Isso é verdade. Parabéns, viu?
Parabéns, viu, Val? Então é por isso, pessoal, que nós trouxemos... pessoal, se inscreva no nosso canal aí, deixa o seu joinha aí, divulgue para os irmãos nos batalhão, vamos se politizar, vamos se conscientizar, porque é o seguinte, quando nós não defendemos nossos direitos, nós perdemos a dignidade, né? Isso aí, quer dizer, os policiais de São Paulo já não tem mais, né? Já estão tudo, falar a verdade mesmo, no português estão tudo lascado mesmo, a verdade é isso aí. Então, vamos lutar pelos nossos direitos. Vamos mostrar para os nossos representantes que nós estamos mais vivos do que nunca. E que no mês de outubro é desse ano, hein? A resposta tem que vir. Tem mesmo. Voto consciente e voto com certeza. É votar e cobrar. E observar quem fez projeto ou não. Eu acredito que ninguém aqui tem, quem tem alguma empresa aí, não fica com funcionário ruim. Tá trabalhando mal, meu amigão? É tchau pra Vossa Excelência. É tchau pra você, meu amigo. E outra coisa, eu falo que a polícia segue, né? Quem conhece melhor o nosso regulamento, a nossa regra, a nossa Constituição do Estado, Constituição Federal, do que os nossos representantes que estão dentro da Casa das Leis, seja aqui no Estado de São Paulo, seja em Brasília. Quem conhece melhor? Não seriam os nossos representantes? Os representantes... Eu tô errado, eu tô doido. Eles conhecem bem melhor. Bem melhor. Isso que você está falando conhece bem melhor que os nossos representantes, Val. Você sabia que os nossos representantes, nós chegamos lá na Assembleia Legislativa para passar o problema para eles? Eles ficam admirados quando eles ficam, mas peraí, o policial absolvido provou sua inocência, não tem nada a ver com crime, são expulsos? A pergunta deles é essa. Você acredita nisso? Você sabia disso? Você sabia que os policiais no Estado de São Paulo, você sabia que eles são absolvidos de determinada acusação de crime, ou que seja de uma resistência de morte legítima, que eles trocaram o tiro de um cara que roubou o teu carro, roubou tua casa, estava armado, apontou arma pro polícia, o polícia arrebentou ele, certo? Não tem como. Ou você mata ou você morre. Você sabia que esses policiais, por um mero capricho pessoal do comandante dele, ou ele é transferido de unidade, ou ele pode ser expulso por um mero capricho pessoal pela independência das esferas, mesmo sendo absolvido? Você sabia disso ou não, Val Pasqualini? Você é do povo, você é cidadão. Você sabia disso ou não? Por isso nós trouxemos você aqui. E aí? Mesmo sendo absolvido, isso não. Você não sabia disso? Entendeu? Isso eu não sabia. Eu achava que fosse absolvido, já voltava a ser reintegrado. Mas não. Está escrito na Constituição isso. Não, então, porque o que nós sabemos é isso. Se fosse absolvido, ele teria a presunção de inocência plena. Mas não tem. Mas não tem. Não tem, Val. Ele não é julgado como cidadão comum, é isso. Val, agora você... Não, isso pra mim foi a gota d'água, isso eu não sabia. Pera, agora você tá sabendo, você passar pros seus amigos. Então, na verdade, assim... O regulamento. O regulamento. Nós temos um problema sério com relação a isso. Justamente a PEC, ela vem tentar excluir, extinguir esse tipo de prática, que é o quê? Quando ele, dependendo das esferas, o comandante-geral, em decisão monocrática, ele ou demite ou expulsa. Porém... 915, artigo 83. Na verdade, a Lei 915, ela regula a Lei 893. 93. Ela vem regulando... 2001, regulando como aplicar a Lei 893. Porém, o que acontece? É uma decisão monocrática que... Às vezes o cara em excesso, não sei, pode ser que seja em excesso na prática do exercício funcional dele lá, ele acaba cometendo talvez uma injustiça com relação à aplicação da pena. A dosimetria da pena acaba se tornando muito alta para alguns casos, que às vezes, sim, a administração, principalmente da Polícia Militar, ela deveria sim observar como rege o Código Penal, que é o quê? A aplicação da pena, a conduta, o profissionalismo que ele teve, o que ele prestou para a sociedade, isso deveria ser analisado sim, antes de você tomar uma medida assim que comprometesse a vida passada dele na instituição, bem como o que ele fez para a sociedade que necessita da Polícia Militar. Isso então não é feito esse estudo do próprio policial que foi com confronto com bandido, ele não faz esse estudo, por exemplo, igual você acabou de falar, isso não é feito, então? Então, na verdade, assim, o estudo... Eles não usam isso. Não é aquele estudo profundo. Pode ser que tenha, sim, mas a Polícia Militar, parece-me que ela usa, assim, de uma forma... usa, assim, uma forma para poder utilizar como exemplo. E só que o exemplo, em alguns casos, ele acaba se tornando, para usar como exemplo, você acaba, às vezes, condenando o inocente. Que a situação que eles estão vivendo hoje também, não é hoje em dia, eu de fora,
né? Eu, como cidadã, eu vejo a perseguição que até mesmo o governo do estado de São Paulo tem feito, colocando câmeras em cima nos coletes dos policiais, entendeu? Isso daí, ao meu ver, eu como cidadã, eu não vejo isso como uma proteção dos policiais, e sim como uma inibição e como isso oprimir, né? Para oprimir o policial, isso mesmo. inibir ele de fazer o ato que ele tem que fazer. Pode até fazer isso, Val. Você pode até fazer isso, é o que você está falando. Boa coisa. Você pode até fazer isso, colocar a câmera. Mas, primeiramente, vamos aprovar leis que venha resgatar, que venha proteger, entendeu? Sim, dar uma segurança jurídica para esse profissional de segurança da pública. forma que eles estão vivendo hoje, qualquer coisa eles são expulsos e não podem ser reintegrados? Aí não dá, né? Aí não tem condições. Val, deixa eu fazer outra pergunta para você aqui. Fazer até outra pergunta para você, depois nós podemos fazer até um corte disso aqui também. Val Pasqualini, você acha que é importante o policial militar, ou que seja, todos os policiais, o policial militar, vamos lá, se politizar, se conscientizar referente à política, ou o policial tem que falar, não, a política que se dane? Sua resposta referente a isso. Eu acredito assim, Pascoal, todo cidadão, inclusive os policiais, até mesmo porque eles defendem uma sociedade. E hoje, na situação, os policiais hoje na ativa não estão vivendo numa situação tranquila. Eles podem sair de casa e, infelizmente, amanhã ser expulso do próprio trabalho porque enfrentou um bandido. A verdade, pelo que eu estou vendo aqui, que vocês estão me esclarecendo, é bem essa. Então, assim, eu acredito sim que eles têm sim que se politizar e fazer igual vocês estão fazendo, porque amanhã... Hoje você está lá, infelizmente, hoje você foi expulso, mas amanhã pode ser um deles. Então, enquanto mais eles que estão na ativa puderem dar uma força para vocês, eu acredito que para eles vai ser melhor ainda, até porque vocês vão estar ajudando ele também e eles vão estar se ajudando, porque eles vão ter mais segurança para o trabalho deles. Porque é aquilo que a gente estava falando agorinha, não adianta colocar uma câmera, né, para filmar um policial, os atos que eles estão fazendo, para deixar eles amedrontados, porque não que o policial vai sair para sair matando, não é isso, ninguém está questionando, ninguém está falando dessa questão. Sim. O policial, ele está indo para salvaguardar não só a vida dele, como a vida de um cidadão. Sim. A verdade é essa. Só que eu digo na questão assim, sem lei nenhuma que ampare esses policiais... E se eles tiverem mais contato com a política, se politizarem, eles puderem entrar para a política para fazer valer o direito da classe, eu acho que é muito importante para os policiais, sim, com certeza. Na sua opinião, policial que é absolvido, provou que é inocente, referente a determinada acusação, seja ela qual for, foi acusado de um crime, foi absolvido, provou sua inocência, você acha que ele tem que ser expulso? Ou demitido, será? Com certeza não, até porque vimos um exemplo aí, né, do senhor Inácio Lula da Silva, daí foi julgado em 3 instâncias, foi condenado, né, só que aí uma manobra lá do STF soltou, tá lá lindo, solto, fazendo campanha. Eu tô dizendo o exemplo dele como um cidadão comum. Não foi condenado. No caso dele, ele chegou até a ser condenado em 3 instâncias. Cancelado, né? Ele foi condenado em 3 instâncias e está lá solto. Fazendo o quê? Política, enfiando na cabeça das pessoas a mentira, mas está fazendo política, é o caso dele. Na minha opinião, né? Eu tô falando na minha opinião aqui. No seu caso, no caso de outros policiais que não forem condenados, com certeza devem ser reintegrados. Até porque um cidadão comum que ele tenha sido acusado de qualquer crime e se ele foi absolvido, ele vai para a rua, ele vai viver a vida dele normal. Por que que ele vai ter que ser condenado a vida inteira? Porque isso é uma condenação não só da questão jurídica, né? Porque ele já foi absolvido. Ele foi absolvido. Ok, poderia voltar para a sociedade, trabalhar, voltar a ser o pai de família, trazer o seu alimento para sua casa, seu rendimento, voltar a continuar trazendo segurança para nós, né, cidadão comum. Prestar o serviço para a sociedade. Prestar o serviço, exatamente, Jimmy. Prestar o serviço para nós, da sociedade, mas não. Por que essa segunda punição? Qual que é a intenção? É coronelismo, isso que eu estou entendendo? É isso, tem que ser coronelismo? Tem que ser enforcado, é isso? Porque só falta essa, porque já não vai ter o seu emprego, sua dignidade não tem de volta, porque o emprego é dignidade. Eu entendo desde criança, que eu trabalho desde os meus 11 anos de idade, dignidade para mim é trabalho. E se tira o seu trabalho de você, tá tirando a sua dignidade, você é absolvido para quê então?
Isso é verdade, é verdade. O cidadão comum, ele tem que, sim, se politizar. Ele tem que saber o que está acontecendo, porque a política está dentro da tua casa. Está dentro do seu quintal, está fora da tua casa, está em todo lugar. Porque você vive isso, você respira isso. Infelizmente, quem a gente coloca ali que vai dar uma diretriz para a nossa vida. O preço de um açúcar, de uma água, de um leite para o seu filho, vem tudo de lá de cima. Quantas e quantas vezes a gente não vê o governador mandando para a casa legislativa, projeto para casa para aumentar ICMS, que aconteceu em plena pandemia. Em plena pandemia, governador mandando projeto para aumentar, e foi o que aconteceu. Aumentou. Isso é a política. Isso é a política. Aí a pessoa não quer saber de política e eles vão lá... Sofrem, né? Sofrem, porque quanto mais você não gosta de política, mais eles gostam de fazer o que eles fazem com a sociedade. Isso.